Bom dia a todos, vamos começar mais um Connect Rádio. Desde já agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa nossa edição, trazendo conteúdo para essas emissoras de rádio do Brasil e do mundo. Eu sou Felipe Rosa, estou diretor executivo aqui na Connect Mix e vou ter o prazer de compartilhar conteúdo hoje aqui com vocês. Para as emissoras que participaram nas edições anteriores, reforço, os Connect Rádios, eles vão acontecer de modo semanal, todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, vocês vão poder conferir conteúdo relevante para as emissoras de rádio. Na semana passada, no Connect Rádio 04, trouxemos o Diego Moeller, que falou um pouco sobre a máquina de vendas para as emissoras de rádio. Inclusive, ele trouxe um passo a passo, os 10 principais passos para que uma emissora de rádio possa performar ainda mais o seu time comercial. E trazendo todo esse embasamento técnico voltado para os times de vendas, para o time comercial, é importante, é necessário, é fator preponderante as emissoras também possuírem dados para, de fato, onde procurar, quem vai divulgar, como divulgar também melhor os trabalhos que a sua própria emissora está fazendo. Se eu pudesse, tivesse a oportunidade, também seria um prazer fazer esse detalhamento com todas as emissoras de rádio que estão aqui presentes. Mas como semana após semana estamos trazendo muitas emissoras em formato ao vivo, aqui no Google Meet, e também dezenas de outras emissoras estão conferindo esse conteúdo gravado, que fica sempre disponibilizado no nosso canal do YouTube. A gente reforça, seria fisicamente impossível, né, operacionalmente impossível trazer esse detalhamento de modo individual aqui dentro do Connect Rádio. Mas nessa nossa quinta edição, vamos trazer de modo macro análise e tendências do mercado de rádio, trazendo dados, pesquisas, números que já foram previamente levantados para abordar um pouco melhor como está performando o mercado de radiodifusão aqui no Brasil e no mundo. Reforço, inclusive em uma das edições passadas do Connect Rádio, enfatizei que o mercado de radiodifusão no Brasil já é uma indústria bilionária. São mais de 4 bilhões de reais investidos todos os anos em radiodifusão. E você, emissora que está aqui presente, que está conferindo o nosso Connect Rádio, com toda certeza faz parte desse dado, faz parte desse índice. Eu estimo que esse número ele é pelo menos 2 a 3 vezes maior, mas é o que as últimas pesquisas levantaram, é que o mercado de radiodifusão gera algo em torno de 4 bi de reais, né, todos os anos. E deixando também claro que é um mercado que vem numa crescente. Provavelmente esses dados eles não são segredos para vocês, mas sei que muitas emissoras que inclusive estão participando do Connect Rádio não têm uma real noção do quão estrondoso, quão grandioso esse número é quando a gente começa a fazer uma análise mais específica, mais estratégica, trazendo realmente dados não somente da sua emissora, mas da sua região, do seu estado e também do Brasil como um todo. Para o Connect Rádio 05, a gente vai trazer como base dados levantados pela Cantar Ibope no ano de 2023, que até então são os dados mais atualizados de radiodifusão no cenário nacional. Estamos ansiosos, esperando os relatórios do ano de 2024, mas esses dados eles tendem a vir em meados de agosto para setembro. Sendo assim, é extremamente importante dentro do Connect Rádio a gente abordar os dados mais atuais para que posteriormente a gente consiga trazer também os dados de 2024 aqui para vocês. Muito provavelmente esses dados eles são desconhecidos pelas mais de 6 mil emissoras aí presentes no Brasil, até mesmo porque
parte desses dados não estão baseando somente ao mercado de radiodifusão, mas o mercado de áudio no geral. Até o ano de 2022, a Kantar trazia uma pesquisa que se intitulava como Inside Rádio, que provavelmente isso não é segredo para vocês. Esse relatório Inside Rádio, ele teve uma pivotada, mudou, alterou o nome para o ano de 2023, que é o relatório mais atual, para Inside Áudio, justamente porque agora o rádio, ele também, né, os relatórios, esses dados que anteriormente só eram correlacionados ao mercado de radiodifusão, agora já começa a trazer também dados de streaming, de plataformas digitais e também de redes sociais. Praticamente 90% do relatório está aplicado à radiodifusão, mas os outros 10%, que inclusive serve como insight, é praticamente obrigatório para que a sua emissora possa performar cada vez mais. Para quem nos está assistindo aí pelo YouTube, só reforçando, não se esqueçam de inscrever no nosso canal e ativar também o sininho de notificações para que sempre que tiver um novo conteúdo, não somente do Connect Rádio, mas da Connect Mix como um todo, você vai ser avisado em primeira mão. E para as pessoas que ainda não estão no nosso grupo do WhatsApp, né, reforço, aqui no link abaixo vocês conseguem também acessar as próximas lives, né, as próximas interações dentro do Connect Rádio, assim como acessar o nosso grupo de WhatsApp. É bem simples, rápido, prático. Para quem está no nosso grupo do WhatsApp, está aqui presente, sabe muito bem que o grupo ele é estritamente utilizado para poder fazer divulgações de temas em primeira mão para os participantes do Connect Rádio. Então, quem está lá no nosso grupo do WhatsApp, geralmente 2, 3 dias antes do Connect Rádio, meados de segunda, terça-feira, a gente já está anunciando quem vai ser o convidado especial da semana vigente, assim como qual vai ser o conteúdo que vai ser abordado. Sem muitas delongas, partindo aqui para o nosso conteúdo, baseando no Inside Áudio do ano de 2023, os dados mais atualizados, trazendo performance, trazendo a jornada do áudio e também como que funciona a publicidade nesse meio, reforço com vocês. Fica aqui o convite para que vocês também depois, posteriormente, possam acessar o site da Kantar Ibope, que é a operação da Kantar aqui no Brasil, para poder conhecer um pouco mais o mercado de publicidade. Não somente radiodifusão, mas o mercado de publicidade como um todo, né? Então, faço essa referência, até porque vamos utilizar o material da Kantar Ibope aqui no nosso Connect Rádio 05. Vamos começar analisando um pouco a jornada do áudio. E por que é importante uma emissora analisar a jornada do áudio, assim como uma empresa, uma agência de publicidade que quer anunciar no mercado de radiodifusão? Pelo simples fato de que, se eu consigo analisar como que performa, quais são os períodos de maior audiência, qual é o período que eu consigo massificar um determinado conteúdo para um público-alvo, eu consigo aumentar exponencialmente o resultado da minha campanha. Não é simplesmente anunciar em uma emissora que o resultado ele vai ser efetivo. Assim como não é simplesmente eu entrar num Google Ads, num Facebook, num Meta Ads e fazer um anúncio num TikTok Ads, num LinkedIn Ads, num Spotify Ads e assim por diante. Se fosse assim, né, todas as empresas performariam simplesmente por estar anunciando. Então, ter essa noção da jornada do áudio é extremamente importante e relevante para que a gente possa performar cada vez mais o nosso conteúdo. 90% do público entrevistado no ano de 2023 afirmou que tiveram contato e ouviram algum conteúdo em formato de áudio. Isso é um dado gigante e é uma margem gigantesca para que você, emissora de áudio, emissora de rádio, possa divulgar para os seus possíveis potenciais clientes que 90% da população existente na sua micro, macro região está ouvindo áudio. E vou reforçar, o Inside Áudio, esse relatório da Kantar, ele vai trazer dados além da radiodifusão. Mas você, emissora de rádio, pode também utilizar esse índice, esses dados, para poder atrair ainda mais o seu potencial cliente.
puramente afirmando que 90% dos entrevistados no ano de 2023 pela Cantar Ibope ouviram áudio, consecutivamente 90% da população entrevistada também foi impactado com algum anúncio em radiodifusão. Podemos afirmar que esse dado é gigante. Isso, como eu disse, traz uma margem gigantesca para vocês negociarem com os seus potenciais clientes, os potenciais anunciantes. 76% dos ouvintes de rádio acreditam que um meio vem se modernizando em seus conteúdos e formatos. Isso é muito importante. Darwin mesmo, né? Na teoria da evolução das espécies, ele sempre fala que, na verdade, não é o mais forte, não é o mais rápido. Se a gente fosse analisar nos tempos atuais, né, em período capitalista, não são as empresas que têm mais capital que vão sobreviver, e sim as empresas, as emissoras de rádio que melhor se adaptam para as realidades. E trazendo isso como um dado de um público entrevistado, a gente não está falando de 76% das emissoras de rádio estão dizendo que a sua programação está mudando, que está se modernizando. Não, é o público-alvo. São os ouvintes, 76%, 3/4 aí da população entrevistada afirma que acredita que o rádio ele vem se modernizando, não somente na sua programação, mas também no formato que ele transmite a informação. E 38% dos ouvintes de rádio consideram ter a possibilidade de escutar online, mudou a forma que consomem o meio. A gente está falando de praticamente 40%, é quase metade do público entrevistado, afirmou que ouvir rádio no formato digital está transformando o formato de consumo desse áudio. Então, aquela emissora de rádio que, infelizmente, só pensa em transmitir conteúdo no FM, na modulação, está perdendo uma audiência gigantesca que está começando a crescer ano após ano. Inclusive, comparando com o período anterior, teve 30% de crescimento nesse dado. Isso é um volume gigantesco. Em menos de 12 meses, aumentar 30% o consumo de áudio no formato digital é um aumento gigantesco, é um aumento significativo. E quando a gente passa a fazer uma análise comparativa, tá, do consumo de rádio pelo FM, pela modulação, pelo dial, chamem da forma que vocês estão acostumados, comparando com a performance do digital, se a gente analisar os períodos do início do dia, tá? Os primeiros momentos ali, inclusive nesse intervalo. Isso aqui é uma pesquisa geral, tá? Eu não estou falando da rádio específica da cidade A, da rádio específica da cidade B. Não, a gente está fazendo um comparativo geral das 13 principais regiões metropolitanas do Brasil, certo? Na faixa horária de 5 horas da manhã até 5h30, a quase 6 horas da manhã, o consumo de rádio no formato digital ele é maior do que na frequência. Ah, Felipe, mas isso é um comparativo geral. Na minha emissora é diferente. O meu consumo no FM é muito maior do que no digital. Muito provavelmente vai ser, até mesmo porque quando a gente passa a analisar no período posterior às 6 horas da manhã, realmente, aqui no dial a gente está tendo um consumo muito maior. Mas notem que no digital tende a ter uma certa regularidade. A audiência, ela tende a ter uma certa regularidade. Inclusive, ela se performa muito similar na distribuição de informação pela radiofrequência, né? A gente pega os períodos de maior audiência, de modo geral, tá? Deixando bem claro, mas por intervalo ali de 9h30 até por volta de 11h30 da manhã, período de maior audiência. Ah, Felipe, mas isso para minha emissora não é segredo. Eu sei que a minha maior audiência é nessa faixa horária. Eu concordo, isso é uma tendência. Mas existem emissoras, por exemplo, que o pico de audiência
na radiofrequência e também no digital, né, na web rádio, na transmissão online, acontece na madrugada. Então, isso diferencia de emissora para emissora. Mas trazendo de modo macro, no Brasil, nas 13 principais regiões metropolitanas, é assim que se performa. Geralmente, a audiência pico máximo está ali por volta das 10h30, 11 horas da manhã, e essa audiência ela vai diminuindo, deixando bem claro que, de modo macro no Brasil, outro horário de pico de audiência está no intervalo das 14 horas, 2 horas da tarde, tá? Isso de modo geral. Mas chamo e reforço mais uma vez a atenção de vocês. Notem que a oscilação de audiência no digital, ela é menor do que a oscilação de audiência dentro da frequência, né, na radiofrequência. E aqui mora uma super oportunidade para a sua emissora começar a performar ainda mais. Para quem não está distribuindo conteúdo no digital, não tem um streaming dentro do seu site ou um aplicativo, mora a oportunidade, ao invés de atingir somente a audiência ali na radiofrequência, também transitar esse conteúdo em formato online. O consumo de rádio, ele é extremamente relevante e alto no Brasil. Afirma-se que 80% da população nessas 13 principais regiões metropolitanas do Brasil, elas consomem áudio, elas consomem rádio. E, consecutivamente, cada ouvinte passa, em média, 3 horas e 55 minutos escutando rádio por dia. Praticamente 4 horas sincronizado em rádio, ouvindo conteúdo rádio. Detalhe, essas 3 horas e 55 não é plugado somente na rádio A, plugado somente na rádio B. É ouvindo, consumindo a radiofrequência, independente de qual rádio for. Sabemos que certas emissoras têm preferência por certos ouvintes e, consecutivamente, esse ouvinte tende a ouvir somente aquela emissora. Mas também existem outros perfis de audiência que eles transitam, e isso é comum, né? Transitar de uma emissora para outra. E fica a oportunidade. Dessas 3 horas e 55 minutos, se a sua determinada audiência está passando, por exemplo, 3 horas contigo, tem mais outros 55 minutos em média, tá? Isso aqui é uma média nacional, para você conquistar a audiência. Realmente provocar uma mudança significativa dentro da sua programação ou ter certos gatilhos dentro da programação para manter essa sua audiência ativa dentro da sua emissora. Em comparação aos últimos 6 meses, comparando, né, o ano de 2023, entre os ouvintes de rádio, 57% estão ouvindo o meio em maior ou na mesma quantidade. Então temos ali 43% responderam outras possibilidades, inclusive consumindo menos rádio. Mas a sua grande maioria, 57%, está ouvindo igual ou até mesmo mais, uma maior quantidade de consumo em radiofrequência. Analisando as 4 principais regiões, não menosprezando o setor norte, mas a pesquisa da Cantar Ibope, ela foi levantada dentro dessas 4 regiões. No Nordeste, 83% da população entrevistada consome rádio dentro da Grande Fortaleza, dando um total de 3 horas, 49 minutos e 9 segundos. Lembrando, isso é uma pesquisa regionalizada, isso não é para a sua emissora, mas para a sua região. Sabemos que aqui no nosso Connect Rádio tem emissoras dos 4 cantos do Brasil, de todos os estados brasileiros, conferindo não somente aqui na transmissão ao vivo no Google Meet, mas depois também assistindo a gravação no nosso YouTube. Quando a gente leva em consideração as regiões onde se tem um maior percentual de consumo de radiodifusão, é na região Sudeste e na região Sul. Na região Sudeste, a região de Belo Horizonte se destaca, com 84% da população afirmando estar ouvinte, ter audiência realmente consumindo a radiofrequência. Em Belo Horizonte, dá um total equivalente a 3 horas, 51 minutos e 46 segundos. E já na Grande Porto Alegre, 84% também, assim como em Belo Horizonte, mas tendo praticamente 1 minuto ali a mais, né, de consumo, dando 3 horas, 52 minutos e 14 segundos. Isso é um dado bastante relevante. Muitas das emissoras acabam não explorando esses dados
E muito provavelmente vai ter emissora, por exemplo, de Belo Horizonte, que estando aqui dentro do Connect Rádio, assistindo o Connect Rádio, já é um indicador a mais que você pode utilizar dentro do seu material comercial. Ah, Felipe, mas isso é de modo regionalizado, eu preciso trabalhar os dados da minha emissora. Eu concordo. E aí é trabalhinho de casa, né? Cada emissora tem que fazer o seu papel, buscar os dados relevantes para a sua emissora. Nem todos os dados presentes no Inside Audio pode ser utilizado pela sua emissora. Por exemplo, uma emissora de rádio da região norte, infelizmente não vai ter nenhum dado aqui para se ponderar em percentual ou em hora, minuto, segundo de perfil de consumo dentro da sua região, tá? Mas as outras 4 podem e devem explorar esses dados e, a partir desses dados, começar também a evidenciar os dados da sua própria emissora. O rádio ele vem sendo consumido em diversos contextos. A grande maior parte do consumo em rádio ainda é em casa, realizando atividades cotidianas. 58% da população entrevistada afirmou que consome, que interage com o conteúdo de radiodifusão em casa, realizando as suas atividades cotidianas. 27% no carro, moto particular, 12% no trabalho presencial, 7% da população em casa trabalhando home office. Então, aqui está uma super oportunidade também. Geralmente, esse público-alvo que está ouvindo, não somente de casa trabalhando, mas também no trabalho, no formato presencial, é uma população, é um público-alvo estratégico para aquelas empresas que vão anunciar dentro da sua rádio e que tem um perfil B2B. Como assim B2B? Business to business, ou seja, empresa vendendo para empresa. A Connect Mix, inclusive, é uma empresa B2B, né? A Connect Mix trabalha fazendo monitoramento, gerenciamento de campanhas distribuídas em emissoras de rádio e, consecutivamente, quem contrata os nossos serviços são empresas que estão em busca de empresas como potenciais clientes. E, muito provavelmente, dentro da emissora de vocês também vão ter diversas empresas que estão vendendo produtos ou serviços para a empresa. Trazer esse dado é super estratégico. 12% do perfil médio nacional está consumindo rádio no trabalho e mais 7% consumindo em casa, mas fazendo atividades profissionais, ou seja, uma pessoa que está trabalhando em formato home office. 5% no transporte público, 4% do perfil de consumo em rádio vem em rua, ar livre, se deslocando, 4% no carro, moto, tipo táxi ou aplicativo, né, os carros de aplicativo, e mais outro 4% também estão respondendo que estão consumindo em outros contextos. Ah, Felipe, mas se eu fizer toda essa somatória aqui, o número ele vai dar furado. Uma pessoa, ela pode consumir rádio em casa, assim como ela também pode afirmar que ela está consumindo, trabalhando de casa, no formato home office, assim como ela também tende a consumir, e ela vai afirmar que está consumindo isso, por exemplo, no carro ou moto particular. Então, levem isso sempre em consideração. Mas é uma super oportunidade para vocês aproveitarem e explorarem esses dados no dia a dia de vocês, principalmente quando estiverem prospectando novos e potenciais clientes para a sua emissora de rádio. E, trazendo de modo macro, quais são as 5 principais preferências de programação no rádio? Deixando mais uma vez bem claro, isso é um dado nas 13 principais regiões do Brasil. Então, é uma amostragem, é uma pesquisa. Isso aqui não é um dado direcionado dentro da sua emissora. Inclusive, na sua emissora, isso aqui pode ser completamente diferente. Mas, em média, no Brasil, 94% da população ouve rádio em busca de consumir música. Isso também não é segredo, desde que o rádio é rádio, em mais de 100 anos de radiodifusão, a população brasileira ama, é apaixonada por rádio, principalmente pelo perfil de consumo de música. E mesmo em períodos onde temos Spotify, Deezer, Palco MP3, dentro da rádio tem uma curadoria onde o radialista ele coloca na sua programação as músicas que melhor se adaptam para a realidade, para o contexto do público-alvo e também pelo programa que está sendo transmitido na rádio. E é por isso que geralmente existem os fãs, né? As pessoas que amam de paixão um determinado programa dentro de uma emissora, porque naquele programa tem aquelas músicas naquele estilo A, B, C e D, certo? 32% da população entrevistada afirmou que prefere ouvir rádio para poder
consumir noticiários locais. E aqui é uma super, baita, mega, hiper oportunidade. Até mesmo porque dentro desses noticiários locais, geralmente é onde uma emissora de rádio pode puxar o gancho para poder fazer anúncio de empresas locais. Então a gente pega praticamente um terço, na verdade, bem próximo, né, de um terço da população entrevistada afirmar que gosta por conta do noticiário local, é uma margem gigantesca para se negociar com empresas locais e fazer, literalmente, puxar gancho para poder fazer esse perfil de anúncio. 26% afirmam que gostam de consumir e preferem consumir rádio, a não ser outras plataformas, para ter notícias nacionais. Foi-se o tempo onde as pessoas geralmente esperavam chegar ao final do dia ou ao início do dia para poder pegar um jornal impresso e fazer a leitura desse jornal. Hoje a notícia, ela é em real time, ela acontece naquele exato momento. E uma notícia afirmada no dia seguinte já perdeu a oportunidade de aproveitar a audiência, né? Então, mora e fica aqui a oportunidade também para aquele perfil de anúncio de nível nacional puxar esses ganchos dentro do noticiário. 25% notícias de trânsito, 24% futebol, notícias e comentários. Quando a gente fala desses 25% aqui, notícia de trânsito, inclusive existem diversas empresas no Brasil afora, inclusive boa parte delas, a Connect Mix tem parceria, para poder também passar esse noticiário de trânsito. Um quarto da população afirmar que gosta de ter notícia de trânsito, principalmente nos horários de pico de audiência, ali no início da manhã, no meio do dia e ao término do dia, onde geralmente a população brasileira está se deslocando para o trabalho, para as escolas, para a universidade, assim por diante. É um dado extremamente relevante e que deve ser considerado pela sua emissora. Se a sua emissora não está passando esse tipo de conteúdo sobre o trânsito, notícia de trânsito, está perdendo a oportunidade. Um quarto da população afirma que prefere ouvir rádio justamente por conta desse perfil de noticiário. Sabemos que no interior, geralmente, esse nível de informação ele é um pouco mais complexo, né? Geralmente a gente não tem helicóptero, né, para poder passar por cima ali das principais vias e fazer esse perfil de vigilância, mas existem N outras empresas que também conseguem trazer esse nível de conteúdo, né, esse nível de informação ali para vocês. Fica aqui uma super oportunidade. E quando a gente fala sobre a credibilidade do mercado de radiodifusão, 83% dos ouvintes de rádio acham que o meio apresenta as notícias de forma rápida. Muitas das vezes, a notícia, principalmente notícia local, ela é distribuída primeiro na radiodifusão e só depois isso chega ao alcance das redes sociais. Então, reforcem isso com os potenciais clientes da sua emissora. 83% dos ouvintes de rádio afirmam e acreditam que realmente as notícias acontecem, elas são transmitidas de forma muito mais rápida dentro da radiofrequência, até levando em consideração aos outros meios de comunicação. 64% dos ouvintes de rádio acreditam nas notícias que ouvem no meio. Isso é um dado muito relevante. Inclusive, rádio é o meio mais confiável, e não sou eu que estou dizendo isso, são dados de mercado, são pesquisas, inclusive o próprio Inside Audio de 2023 da Country Bop reforça, né? 64% da população acredita em informação que é distribuída na radiofrequência. Quando a gente leva isso em comparação com as redes sociais, está na casa dos 20%. Então, o rádio tem 3 vezes mais credibilidade do que grandes portais online, grandes blogs, grandes redes sociais, grandes perfis dentro de redes sociais. Então, utilizem desse dado e saibam utilizar corretamente quando vocês estiverem não somente negociando com o potencial cliente, porque eu sei, toda emissora precisa de cliente, né? As contas, os boletos, eles não param de chegar, mas informar isso também na radiofrequência cada vez mais vai fazer a sua audiência acreditar e confiar ainda mais no seu conteúdo, no conteúdo que está sendo distribuído pela sua emissora de rádio. Um dado importante para deixar aqui dentro do Connect Rádio 05 é que
No Inside Áudio de 2023, pela primeira vez, a Canta começou a trazer também dados estratégicos para que a rádio, as emissoras de rádio, possam explorar ainda mais esses dados, não somente da radiofrequência, mas também os dados do digital. Tá? O tempo médio diário dedicado é de 2 horas e 45 minutos entre os ouvintes de rádio na web. Se vocês lembrarem lá do dado anterior, na radiofrequência o consumo é quase 4 horas. São quase 4 horas. Aqui a gente está falando de praticamente 3 horas de consumo de rádio online. Ouvir rádio por plataformas digitais. Esse dado ele está bem próximo da radiofrequência. Bem próximo. Nossa, Felipe, mas falta mais 1 hora. Gente, isso aqui é um dado de 2023. Quando sair os dados de 2024, a gente vai ter o prazer de compartilhar aqui com vocês. E muito provável que esse dado ele vai ser bem maior do que 2 horas e 45 minutos. Então, utilizem isso também para poder massificar os conteúdos. Se a sua rádio já está distribuindo conteúdo não somente na frequência, mas também no portal online, dentro do seu site, por exemplo, dentro do seu Facebook, dentro do seu YouTube, é uma super oportunidade. Vocês também, muito provavelmente, já têm uma audiência cativa no digital. Explorem isso. Saibam vender, saibam comercializar isso também para os seus anunciantes. E não somente para monetizar, mas também para engajar com esse perfil de audiência que também está consumindo seu conteúdo, não somente na radiofrequência. 12% das pessoas nas 13 regiões metropolitanas pesquisadas ouviram rádio web nos últimos 30 dias. Esse dado ele parece ser até relativamente pouco, né? Praticamente 10% só da população está ouvindo rádio com frequência nos últimos 30 dias. Mas esse número ele vem aumentando ano após ano. Entre os ouvintes em rádio web, 60, e quando eu falo rádio web, eu não estou falando somente de web rádio, tá? Eu estou falando, inclusive, de rádios que transmitem o seu conteúdo de formato online. 67% ouviram pelo celular, 29% ouviram pelo computador, e boa parte desse perfil de consumo no computador são pessoas que estão consumindo rádio no trabalho e no espaço de trabalho, assim como no trabalho home office, e 11% em outros equipamentos. Quando a gente depara com esse número de 67% ouvindo pelo celular, mora a oportunidade de vocês também terem os aplicativos da sua emissora. A gente está falando de um número relevante, a grande maior parte consumindo rádio pelo celular. Se essa sua audiência tem um aplicativo da sua emissora, além de transmitir o conteúdo ali em formato de áudio, vocês também vão conseguir inserir banners, propagandas visuais ali dentro do aplicativo e, consecutivamente, monetizar ainda mais, né? Então, aumentar o faturamento da sua emissora passa a ser uma grande possibilidade quando a gente começa a explorar o digital, não somente no formato de áudio, mas em formato de vídeo, em formato de imagem também. As top 4 plataformas de audiência de rádio online no Brasil, lembrando, no Brasil, na sua rádio, inclusive, pode ser que esse dado seja diferente e talvez o YouTube até se destaque mais ou menos, mas de modo macro no Brasil, 39% do conteúdo de rádio online está sendo consumido no YouTube. Praticamente 40%, metade da população entrevistada que diz que consome rádio online está consumindo no YouTube. 25% nas redes sociais, grande parte desse dado aqui no YouTube, no Facebook, que é uma rede social que amplamente é utilizada para distribuir conteúdo de radiodifusão. 22% em podcasts. Esse dado ele nem existia em meados de 2020, 2021. Então, já 22% do consumo de radiodifusão no formato online já vem de podcast, praticamente 1/4 da população. É um número gigante, ele vem aumentando. Inclusive, a pesquisa da Cantar Ibope vai apontar mais alguns outros dados para que a sua emissora possa explorar isso também, caso já não venha explorando. E 12% em streaming de áudio. Quando a gente compara nos top 4 plataformas e a gente visualiza que o YouTube ele tem uma performance bem maior, fica aqui a oportunidade.
se a sua emissora ainda não está distribuindo conteúdo no YouTube, está perdendo dinheiro. E quando eu falo de perder dinheiro, é que vocês vão conseguir também determinadas programações monetizar dentro do YouTube. E quando eu falo monetizar, é monetizar via YouTube mesmo, né? Pela sua própria audiência. Além de, vocês vão conseguir aproveitar essa audiência do YouTube para poder comercializar ainda mais os seus anúncios. A empresa que está anunciando dentro da sua emissora, além de sair dentro da programação na rádio frequência, está indo para o aplicativo, está indo para o streaming, está indo para o YouTube, e dentro do YouTube vocês também conseguem exportar relatórios de audiência. Qual que é o perfil médio? Qual é a população que de fato está consumindo o seu conteúdo? Qual o percentual de mulher? Qual o percentual de homem? Qual o percentual de população entre os 18 aos 25 anos, de 25 aos 35, de 35 a 45 e assim por diante? Se é um público A, B, C ou D, qual região está alocada essa sua audiência, se é dentro da sua própria região, se é fora, se é em outro país. Então, o próprio YouTube, ele também consegue extrair esses dados para vocês de modo bem rápido, prático, fácil, acessível. Explorem esse conteúdo, até mesmo porque, de modo macro no Brasil, 39% do consumo de rádio online já está vindo do YouTube. 50% da população entrevistada afirmou que consumiu podcast nos últimos 3 meses. Um aumento em relação ao ano de 2022 de 23%. Metade da população entrevistada afirmou que ouviu podcast nos últimos 3 meses. Podcast tem uma programação muito similar ao rádio, né? Geralmente tem uma pessoa ou 2 pessoas ali entrevistando, geralmente tem um perfil, um público-alvo ali de pessoas convidadas, né? Se assemelha muito à programação do rádio. Inclusive, o podcast, ele surgiu com essa mesma proposta, né? É pegar o rádio e trazer ele para as plataformas digitais. Esse é o contexto macro ali de podcast. E ainda assim, muitas empresas, muitas emissoras de rádio estão perdendo a oportunidade em não construírem os seus canais de podcast, que inclusive pode ser o próprio nome da rádio ou até mesmo um outro nome. O podcast, ele pode ser inclusive um programa dentro da sua emissora, onde você transmite, continua transmitindo conteúdo ali no YouTube, no formato ao vivo, 24 horas por dia. Algumas emissoras, inclusive, fazem isso, né? Tem câmera que fica 24 horas plugada num canal no YouTube transmitindo tudo que acontece dentro dos estúdios. E já tem outras emissoras que utilizam a estratégia de, dentro daquela determinada programação, estar transmitindo um podcast ao vivo no YouTube, por exemplo, e ao mesmo tempo ela está levando esse mesmo conteúdo para a frequência FM. Isso não é somente uma tendência do rádio, tá? Isso não é... Murilo mandou um comentário aqui, deixa eu ler. Felipe, para a transmissão de rádio no YouTube, você sabe como funcionam os direitos autorais de músicas, já que a rádio paga o ECAD para o digital. O direito autoral no YouTube, ele é bem simples, tá? Se vocês estão transmitindo um conteúdo que ele tem direito autoral e que ele é identificado, inclusive o próprio YouTube ele faz esse formato de identificação, muito provavelmente vocês não vão conseguir monetizar. Isso por políticas próprias do YouTube, tá? Mas isso não impede de você transmitir o conteúdo, ele só não vai monetizar. Aqui mora a oportunidade. Para as programações de podcast, geralmente você não vai colocar uma música do Gustavo Lima ali de fundo, né? É bem improvável. Mas você coloca músicas que não tem, na verdade, que o direito autoral ele é público, né? Deixa a musiquinha ali de fundo, os flashzinhos acontecendo ali, e essa sua programação ela vai ser monetizada. Então, explorem os podcasts da sua emissora para poder monetizar. Agora, programação onde, de fato, você está transmitindo puramente as músicas ali da sua emissora, esse conteúdo ele não vai ser monetizado lá no YouTube, tá? Então, pelos próprios... É a política de monetização do YouTube que não permite. Ah, Felipe, mas eu estou pagando o direito autoral ali, o ECAD para o digital, pela minha rádio na transmissão online. Eu sei, mas no YouTube é diferente, né? Então, a gente também precisa atender às políticas ali do YouTube. Mas, tudo que vocês transmitem, por exemplo, tem muita emissora que faz a transmissão no YouTube para material jornalístico, né? Então, ao mesmo tempo que está tendo
Vou chutar um nome aqui, tá? Não quero dizer que é um programa existente, mas Cidade Urgente, Cidade Alerta, nessa programação não vai ter música ali de fundo e só tem conteúdo jornalístico. Esse conteúdo vai ser monetizado. Vocês vão conseguir ganhar dinheiro também no YouTube, tá? Então, pegar esse dado de 50% da população entrevistada falar que ouve podcast, quer dizer que metade do seu potencial público-alvo também vai ouvir o seu conteúdo em podcast. Então, emissora de rádio aqui presente no Connect Rádio, não perca a oportunidade. Vamos começar a produzir os canais de podcast de vocês. Ou até mesmo personalizar um determinado programa da sua própria emissora. E existem emissoras de rádio que têm programação que só traz pessoa convidada, empresário convidado, autoridades, transmite isso em formato de podcast, né? Personaliza ali a programação para ser um podcast. E, detalhe, além de transmitir isso lá na frequência AM, FM, na sua web rádio, no YouTube, leva também esse conteúdo para o Spotify, leva esse conteúdo para o Palco MP3, para o Deezer, para as plataformas, por exemplo, a própria Apple tem a sua plataforma de podcasts também. Então, fica aqui a oportunidade para vocês monetizarem e alcançarem audiência também em outras plataformas. Ah, Felipe, mas o meu canal do YouTube. Ah, Felipe, mas eu não tenho audiência no meu site. Ah, Felipe, mas eu não tenho Spotify. Começa! E desculpa, mas ficar com preciosismo de mas ninguém vai me ouvir. Uma hora vai. Mas eu só tenho um acesso por dia. Cara, já é melhor do que não ter. E de um acesso por dia, daqui a pouco vira 2, vira 3, vira 100, vira 1000, vira centenas de milhares de pessoas consumindo o seu conteúdo. Ele está literalmente viralizado, né, nas plataformas online, e inclusive praticamente toda semana ele está dando entrevista em emissora de rádio. O Pablo Marçal, quando começou com as suas primeiras lives, ele não tinha nem 10 pessoas ali assistindo a live dele. E hoje em dia ele arrasta a multidão, né, dentro das suas transmissões. E grandes emissoras de rádio, principalmente do estado de São Paulo, estão explorando a audiência também do Pablo Marçal no digital para trazer essa audiência também para os seus canais de podcast, para a sua rádio frequência, para o seu conteúdo estar sendo disponibilizado no Spotify. Então, mora aqui a oportunidade para vocês explorarem esses dados. E no podcast, de modo macro no Brasil, 37% da população afirma que ouve podcast para consumir conteúdo de comédia, 34% música, 23% notícia e política, 23% esportes e 22% educação. Quando a gente compara esse percentual de notícias e política, está muito próximo do mesmo perfil de consumo de audiência de rádio na radiofrequência. Notem que isso está muito próximo, está muito similar. Então, a oportunidade, você que já transmite o seu conteúdo de notícia, de política na radiofrequência, por que não ter um programa específico dentro da sua emissora de rádio, que também vai explorar esse conteúdo, não somente na radiodifusão, mas também no formato online, em formato de podcasts, ok? 43% dos ouvintes de rádio ouvem streaming de música. E desses ouvintes de streaming de música, 63% ouviram ontem. Quando eu falo ontem, não é ontem dessa semana, tá, gente? Isso aqui é um dado lá de 2023, mas são dados atualizados. Mas notem que mais da metade da população possui o hábito de ouvir streaming de música. Ah, Felipe, mas o streaming de música é meu concorrente. Nunca! Nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte das emissoras de rádio, elas também transmitem conteúdo em grandes plataformas de streaming de música. Mas a minha audiência não tem esse hábito. Talvez hoje, mas já pararam para pensar que o mesmo conteúdo que você está transmitindo no rádio, na radiofrequência, você pode replicar ele para o digital, inclusive para as plataformas de streaming de música? Isso não é só uma tendência de mercado, tá? Isso está acontecendo na América do Norte, e isso provavelmente vai começar a perpetuar ainda mais nos outros países. Então, mora a oportunidade aqui para vocês também, tá? E para a gente finalizar, não mais e não menos importante, mas quando a gente fala de rádio e a gente traz um conteúdo voltado para empresas que querem anunciar em rádio, entre os ouvintes de rádio, 53% da população entrevistada afirmou que presta atenção nos anúncios em rádio.
Esse dado é gigante. Mais da metade da população entrevistada afirma que presta atenção em propaganda em rádio. Se a gente tivesse uma pesquisa correlacionada nas redes sociais, muito provavelmente esse dado estaria abaixo dos 10%. Até mesmo porque nas redes sociais, principalmente o YouTube, né, por exemplo, tem como você pular um anúncio. No rádio não tem como pular um anúncio. E, né, puxa a orelha. Tem muita empresa anunciando em rádio sem criatividade. Rádio, principalmente se eu estou ouvindo só na rádio frequência ali, é o áudio. Eu estou ouvindo o áudio. Se o áudio ele não for provocativo, se ele não for criativo, não vai chamar a atenção da audiência, né? Então, vocês, emissoras de rádio, também precisam dar esses toques, né? Dar esse feedback nas empresas que estão anunciando. Não é simplesmente botar o cliente para dentro e achar que aquele conteúdo vai performar. Mas é um dado bem relevante, né? 53% da população afirmar que presta atenção nos conteúdos publicitários que são divulgados em rádio, isso é fantástico. 50% dos conteúdos que estão sendo realmente aceitos, que têm um apreço pela população, são comerciais entre os programas e as músicas, os famosos spots, né? Então, 50% da população está afirmando que presta atenção nos spots que estão sendo veiculados ali dentro da programação. 27% são ações publicitárias feitas por locutores durante os programas de rádio. Aqui, né, a gente está falando das citações, né, que o próprio radialista ele vai lá e faz, né, um conteúdo que muitas das vezes é lido, né, ou previamente preparado pelo anunciante, e o radialista vai lá e transmite aquela informação. E 25% do público-alvo, ou seja, um quarto da população entrevistada, afirma que um dos top formatos aí consumidos é as promoções na programação da emissora. Inclusive, né, praticamente todas as emissoras de rádio sabem muito bem explorar isso, né, fazer essas promoções no meio da programação para também cativar e manter a audiência. E, partindo para o final, a gente percebe um aumento, né, na relevância do mercado rádio mês a mês, semestre a semestre, ano a ano. Eu não me recordo se foi no Connect Rádio 01 ou 02, mas eu trouxe aqui uma pesquisa do SEMP apontando uma margem de crescimento de 20% a 30% ao ano, né, do mercado de radiodifusão. E aqui uma outra, não somente boa, mas excelente notícia, é que entre os top 100 anunciantes, ou seja, as 100 empresas que mais divulgam conteúdo, 99 delas anunciaram em rádio no primeiro semestre do ano de 2023. Isso é um dado muito relevante, muito relevante. Praticamente todas as maiores empresas do Brasil também estão divulgando seu conteúdo em rádio. E pessoas enganadas, pessoas sem dados, acabam afirmando aí ao esmo, né, que a rede social está ganhando muito mais espaço do que a própria distribuição de conteúdo em rádio. Esse dado aqui, ele prova que o rádio ele não só está vivo, assim como o rádio ele está pulsante. 99% das maiores empresas anunciantes no Brasil anunciaram em rádio. 80% da população ouviu rádio nos últimos 30 dias. 76% dos ouvintes de rádio acreditam que o meio vem se modernizando. 50% dos ouvintes de rádio ouviram podcast. E, dado que eu previamente apresentei, isso aqui é um resumão, né? 99% das maiores empresas anunciantes no Brasil estão divulgando conteúdo em rádio. Esses dados são relevantes, esses dados são importantes e esses dados vão ter o potencial de impactar ainda mais a sua audiência, assim como as empresas que estão anunciando dentro da sua emissora. Finalizamos aqui o nosso conteúdo abordado dentro do Connect Rádio 05. Agradeço a presença de cada um de vocês e reforço mais uma vez, para quem não está seguindo as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso YouTube, acessem depois, @ConnectMix, a gente sempre compartilha conteúdo por lá também, e fica o convite, semana que vem, quinta-feira que vem, vamos ter o Connect Rádio 06, para quem já está lá no grupo do WhatsApp,
No início da semana a gente vai divulgar um super tema para vocês, ok? Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação aí para vocês e bora faturar. Forte abraço, gente!